A família não é uma invenção cultural, é um fundamento de vida e estão tentando te convencer o contrário disso. Olha só, eu cresci na famosa família disfuncional, que é o oposto da família tradicional. A família tradicional traz suas principais características de referência, como paternidade, maternidade, estudos, carreiras, etc. E a estrutura da família tradicional contribui para esse ciclo de desenvolvimento constante, de um crescimento contínuo. Já a família disfuncional, por não apresentar alguns desses pontos de referência, alguns membros, se não todos, dessa família, dessa casa, irão crescer de maneira raquítica, com algumas complicações no seu desenvolvimento individual, pessoal e até mesmo coletivo. Muitas pessoas que nascem, crescem, vivem nas famosas famílias disfuncionais, elas irão acabar pagando um preço muito alto justamente pela falta de referência. Elas acabam aprendendo na marra, com os erros, com os acertos, insistindo, apostando, aplicando quantas vezes forem necessárias até chegar onde querem. Mas isso custa um preço muito alto, principalmente o tempo. O porquê disso? Porque a falta da estrutura familiar, ela não é simplesmente um detalhe, não é simplesmente uma vírgula. Muito pelo contrário, uma ferida silenciosa, às vezes é um trauma muito pesado nas pessoas que infelizmente acompanham muitas delas durante toda a vida. E é por isso que eu preciso falar algo muito importante para você hoje, porque estão tentando te convencer de que a família não importa, de que o casamento não vale a pena, de que a família, de que o relacionamento só traz dor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se a família não importa, como dizem por aí e estão tentando te convencer, por que a ausência dela machuca tanto? Se a família não importa, por que a ausência paterna pesa tanto? Por que a falta de uma mãe dói a vida inteira? E por que um casal que não consegue ter filhos todos os dias se flagelam por conta disso? Isso é tão natural dentro da família que todo casal que possui um filho, ele escuta todos os dias um filho pedindo um irmãozinho. É a constância e a normalidade, a naturalidade de uma família tradicional. E isso é muito bonito. Hoje existe um discurso muito forte dizendo que o casamento oprime, que a família limita, que o homem é um problema, que existe um patriarcado machista, opressor, tóxico e que a mulher é uma vítima. Mas o que nós vemos dia após dia são pessoas sozinhas, ansiosas e emocionalmente quebradas. Parece uma contradição e é justamente isso. Eles pregam uma coisa, mas a realidade é totalmente o oposto. Eles dizem, não dependa de ninguém, mas o ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano é um ser relacional e um ser que depende da proximidade do dia a dia. Eles dizem, relacionamento não vale a pena, mas todas as pessoas querem ser amadas, querem se apaixonar, querem alguém para dividir e partilhar a vida. Eles dizem, família é ultrapassada, mas quando tudo dá errado, adivinha só para onde eles correm? Para a família. Então não, isso não é só uma questão cultural, porque se fosse uma questão cultural, bastava mudar a cultura que tudo iria melhorar, mas nada está melhorando. Sai na porta da sua casa, você vê mais liberdade e menos paz, mais autonomia e menos estabilidade emocional, mais opções e menos compromisso. Vou te falar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando tudo que é base, igual uma casa, quando tudo que é alicerce, é base, começa a ser atacado de uma vez, família, casamento, paternidade, maternidade, isso não é só coincidência. Como cristão, eu acredito que existe sim uma guerra espiritual invisível contra a família desde o princípio. Mas calma, você não sendo cristão não precisa acreditar nisso, basta olhar para a realidade. Algo está quebrando as relações, principalmente dentro do seio familiar, de dentro para fora. E aqui eu quero falar com você que se decepcionou, que se frustrou, que se entregou, arriscou, insistiu, se deu mais uma chance, mas não foi valorizado. Talvez você viu exemplos ruins em algum antigo relacionamento ou dentro da sua própria casa e não quer repetir essa mesma história. A boa notícia é que você não precisa viver preso nisso. O passado não precisa ser cíclico. E o fato de não ter dado certo lá atrás não significa que o certo não exista. Sabe qual é um dos maiores erros hoje? São pessoas feridas, que existem muitas, falando mal daquilo que elas não conseguiram compreender ou viver direito. É semelhante a uma pessoa que tenta empreender, mas sem preparo e acaba falindo e diz que empreender não presta. O problema não é o negócio, não é o empreendimento, é a falta de estrutura. Com o casamento é a mesma forma. O problema não é a família, como estão tentando te convencer. O problema é tentar construir algo tão sério e importante, mas sem preparo, sem fundamento, sem propósito. Os homens estão fugindo, com medo, e as mulheres estão desistindo, cansadas. Mas no fundo os dois querem a mesma coisa, se apaixonar novamente, ser amados e construir algo sólido que dure. Não existe nada mais bonito que isso, você se reconstruir, recomeçar, se posicionar e decidir
dar uma chance para algo que realmente vale a pena. E do outro lado existe outra pessoa querendo o mesmo que você. A família é perfeita? Não. O casamento é fácil? Também não, mas continua sendo o caminho mais sólido que existe. Todos esses que são contra a família, até agora não apresentaram nada tão forte quanto ela. E eu encerro com isso: não deixe vozes feridas definirem seu futuro. Não deixe que ideologias te convencem a desistir daquilo que pode transformar de vez a sua vida. Eu vou estar orando pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelo casamento, e você pode orar também. Vamos juntos construir ou dar continuidade àquilo que estão querendo destruir.